Eu sou Nino Assis. Na verdade, eu sou o Vitor Assis, mais conhecido como Nino aqui pela galera. Sou natural da Bahia. Eu moro aqui em Ilhabela já há 22 anos. Aqui em Ilhabela já tive em muitos espaços, estive na cultura, na arte. E aí, depois de um tempo, quando morei fora e voltei para o Brasil, eu comecei a me aproximar mais das questões raciais e adentrei no mundo da negritude, né? A gente pensar que pessoas negras, pessoas pardas aqui no Brasil, elas não têm uma construção formada do que é a raça e do que é o racismo, né? Principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma questão do racismo velado. Ele está sempre por debaixo dos panos, nas entrelinhas. Nunca é uma coisa clara e tão agressiva como a gente vê em outros países que, né, tiveram políticas, por exemplo, como do apartheid. Então, aqui no Brasil é muito difícil que as pessoas consigam distinguir e visualizar onde elas estão sofrendo racismo. E para mim, isso não foi diferente, né? Eu sou uma pessoa parda, dá pra ver, e foi quando eu saí do Brasil que eu comecei a ter mais experiências com o racismo do que aqui no Brasil. Depois você começa a identificar outras vezes que você sofreu racismo ao longo da sua vida. Quando eu saí do Brasil, tive um tempo vivendo na Argentina e depois no Chile, e lá eu comecei a entender realmente que eu não era uma pessoa de cor branca e que não era tratado naqueles lugares como uma pessoa branca. E aí você começa a sofrer um tipo de racismo mais agressivo, onde as pessoas não querem te atender, onde as pessoas te agridem verbalmente. E que quando isso acontece aqui no Brasil, por a gente viver um racismo tão velado, quando acontece, é um choque muito grande para a sociedade inteira, né? Quando eu voltei do Brasil, aí eu já voltei com uma outra concepção de quem eu era e de como essas coisas estavam acontecendo aqui à minha volta, e eu nunca tinha prestado atenção, não só comigo, como também com outras pessoas. Quando eu voltei, eu conheci o AMAI, né, que é a Associação do Movimento Afrodescendente de Ilhabela. Eles já participavam fazendo a construção da Semana da Consciência Negra daqui da ilha, né? Tem a Noemi do Água na Boca, o professor Beto, todos eles faziam parte do AMAI. E conheci também o projeto Semear da Nega da Capoeira, que faz um trabalho, como ela mesma diz, de alfabetização, né? É um trabalho lá na comunidade voltado para todas as crianças, mas sempre com foco na questão racial, na raça, né? Eles têm a capoeira, o maculelê. Então, para mim foi uma redescoberta do mundo à minha volta. E depois de um tempo, então, junto com a minha irmã, a gente decidiu fundar o Coletivo Negrodu, por entender que a gente precisava dar uma repaginada e falar sobre as questões raciais com outro público, não só na Semana da Consciência Negra, mas nas escolas, com os jovens, com as pessoas que estavam à nossa volta. Então, tratar o racismo aqui no Brasil é uma coisa bem delicada, porque você tem esses dois lados, né? Algumas pessoas acreditam que o politicamente correto acaba criando grandes problematizações para coisas pequenas, e ao mesmo tempo a gente tem grandes problemas que seriam facilmente resolvidos se todo mundo tivesse consciência de que, embora a gente tenha só a raça humana, né, só existe uma raça que é a raça humana, mas socialmente falando, né, a nossa sociedade é dividida entre pretos, brancos, pardos, indígenas, asiáticos. Então a gente tem sim a raça dentro da sociedade, essa separação, e ela não precisa significar uma separação agressiva. Significa simplesmente delimitar que nós somos diferentes e somos tratados diferentes pela sociedade. Entender isso é já um passo para a gente começar uma modificação social, né? Desde que a gente começou com as ações do coletivo, a gente tem começado principalmente nas escolas, né? Tem sido o nosso maior foco. A gente tem tido a abertura com algumas escolas aqui na ilha, principalmente as estaduais, para estar conversando com os alunos. Então, por exemplo, na Semana da Consciência Negra é quando a gente mais é chamado, né? Embora a gente queira dialogar com a escola o ano inteiro, a gente entende que na Semana da Consciência Negra é quando a gente é mais visado e lembrado.
Então a gente tem feito anualmente palestras, rodas de conversa, oficinas, falando sobre o racismo no período escolar, falando sobre o racismo na sociedade, fazendo as pessoas entenderem que muitas vezes elas são tratadas diferentes pela sociedade sem perceber essas razões. E além disso, o coletivo faz também tem uma programação mensal, né, que a gente tem uma escola em dinâmica racial, onde a gente sempre pega um tema histórico, um tema social para trabalhar. Nos finais de semana a gente faz ou em praça pública ou em algum espaço que seja mais aberto para as pessoas poderem visualizar, sentar e participar. E a gente também trabalha muito com cinema, né? A ideia de trabalhar com a arte, principalmente para criança e adolescente, é muito bom. Então a gente tem o Cine Tela Negra, onde a gente escolhe um filme e aí através desse filme a gente começa a assistir ele e depois debater e entender as questões raciais que tem dentro desse filme. Sempre filmes na temática racial. Principalmente as ações nas escolas, assim, é o que tem surtido mais efeito. Um exemplo disso a gente teve na Escola Gabriel alguns anos atrás, e a gente pegou uma turma do primeiro colegial, depois essa mesma turma no segundo e terceiro colegial. E a gente viu a diferença com que eles se enxergavam quando chegamos no primeiro e no terceiro colegial, e principalmente como eles estavam enxergando toda a situação da sociedade à volta deles, né? Então modificou muito o pensamento deles, e as ações do coletivo também sempre têm chamado cada vez mais pessoas. Uma pessoa vai, leva um amigo, aí esse amigo vai na outra vez levar outro amigo. Então a gente sempre tem visto que tem gerado muitos debates, não só dentro dos espaços que a gente vai, mas na própria internet, né? Então as pessoas marcam a gente dentro de alguma situação que está acontecendo na internet e a gente dialoga sobre isso. Quando eu comecei realmente a me introduzir nos movimentos raciais aqui na ilha, e principalmente quando a gente começou o coletivo Negro Du, eu acho que meu maior sentimento assim era de poder dar uma perspectiva para os jovens, para as crianças e para os adolescentes diferente da que eu tive, né? A gente vem de um tempo onde era muito raro você ver uma pessoa negra nas novelas, ou você ver um médico negro, e olha que eu sou dos anos 90, né? Se a gente vai mais para trás é cada vez pior. Então, o meu sentimento realmente era de dar um outro ponto de vista para essas crianças e para esses adolescentes. Então a questão racial para mim virou como comer arroz e feijão, ir ao banheiro e beber água. Virou parte do meu cotidiano e do meu dia a dia. É óbvio que a gente não quer ser o chato que está problematizando o dia inteiro, todo dia falando sobre racismo. Não. A gente se diverte, a gente ri, mas ficou impossível para mim ver alguma questão de racismo, mesmo que velada, acontecendo no meu dia a dia, e eu não interferir, não conversar. Eu acho que a escuta é importante, mas a gente também tem que dar essa devolutiva para as pessoas, mesmo que seja com amor, né? O meu objetivo dentro desse trabalho que eu tenho feito aqui em Ilhabela nunca foi simplesmente o embate. Eu acho que o embate é importante. Então a gente teve manifestações na frente de um colégio que passou por uma situação de racismo grave aqui na ilha. Eu tive dentro de uma situação, no antigo lugar que eu trabalhava, 2 turistas que se ofenderam racialmente e um deles foi preso. Eu pude participar disso, dar meu depoimento porque eu estava na hora e eu vi. Então o embate é necessário, mas você acolher as pessoas negras à sua volta e dar para elas uma outra perspectiva, eu acho que é o trabalho fundamental. Então eu acho que para mim esses últimos anos têm sido não de luta, mas de uma devolutiva de amor mesmo. Poder estar passando esse amor que eu tenho pelo meu povo, pela minha estética, pelo meu cabelo, pela nossa religião, pela nossa cultura, pela nossa música. Então tem que ser através do amor.